Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos iniciando mais um podcast. Hoje com um convidado muito especial que pertence à comunidade Anunciame como aliança. Vamos então pedir a Deus que conduza o nosso coração. Peço para você que compartilhe com mais pessoas, porque são assuntos interessantes. Cada vez que nós gravamos um podcast, Viva a Fé, nós queremos pegar todas as áreas para ajudar todos os nossos irmãos a uma reflexão. Então compartilhe com mais pessoas. Eu, Henrique, cumprimento você na graça de nosso Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, meu querido Alexandre. A paz de Jesus, irmão Henrique, nosso pai, fundador da missão Anuncia-me. É muita alegria para mim estar passando essa semana aqui, né, na nossa casa-mãe, né, nesse retiro também espiritual, né, aonde nós viemos para nos fortalecer mais na nossa caminhada. Amém. E beber da fonte que é Cristo Jesus. Amém. Bom, primeiramente nós queríamos que você falasse um pouco, conhecer um pouquinho melhor você, né? Quem é o Alexandre? O Alexandre é uma pessoa simples, né? Moro no bairro de Realengo, lá da cidade do Rio de Janeiro. Fui casado, né, há 27 anos. Tenho 2 filhos, né? O Vitor, a Maria Vitória. O Vitor com 27 anos e a Maria Vitória com 13 anos, né? E agora há 1 ano e 3 meses que vai fazer, agora nesse mês de 17, vai fazer 1 ano e 3 meses que a minha esposa faleceu. Então nós agradecemos. E esse Alexandre, qual é a sua profissão? Então, a minha profissão na carteira é instalador, né? Eu trabalho na parte de decoração, cortina e persianas. Numa empresa ou por você? Numa empresa e terceirizada. Que bom, que bom. Alexandre, queremos falar um pouquinho hoje então sobre a fé. Você disse que perdeu a sua esposa, que ficou muito doente e de repente foi para a glória de Deus. Você, para nós, a comunidade, para mim principalmente, você é um grande homem de fé. Sempre notei isso em você. Enfrentou esse problema da perda da esposa, também parece que enfrentou com um problema com o filho, né? E a dor da perda de sua esposa foi difícil para todos nós, principalmente para você. Houve algum momento com o filho, com a perda da esposa, que você questionou, se sentiu desamparado? Olha, amado irmão, assim, na verdade, desamparado não, né? Mas principalmente por Deus, né? Principalmente por Deus, claro, porque Deus é conosco a todo momento, né? E ai de nós se não fosse Deus, né? E a nossa fé, né? Mas Deus ali a todo momento conosco. Mas, assim, a tristeza, ela invade o nosso coração. Claro. Porque a gente termina perdendo fisicamente, né? Aquela pessoa que a gente conheceu, que a gente amou, né? E falando assim um pouquinho do meu filho, né? A minha esposa ainda era viva, ainda foi na época da pandemia, né? A pandemia. Meu filho sofreu um acidente automobilístico, né? Bateu com o carro. E aí foi todo aquele processo, né? Aquela preocupação no auge da pandemia, né? Os hospitais fechados e a gente não podia ter acesso, né? Então aí meu filho ficou internado e a minha esposa, a Alessandra, coitada, com aquela aflição também no coração, mas a gente sempre confiando em Deus, né? Na providência de Deus e contando até assim um fato, né? Quando o acidente foi próximo da nossa casa, né? E quando eu cheguei no acidente, praticamente assim, no meu coração, eu tinha perdido meu filho, né? Porque foi um acidente grave, né? Mas o bombeiro, graças a Deus, chegaram tudo rápido, socorro. E aí eu vi meu filho ali todo ensanguentado, machucado, desacordado. Aí tanto que eu peguei, né? Olhei para o céu e quando eu vi, falei assim: Senhor, se for da sua vontade que tu recolha, né? Aí o sargento do corpo de bombeiro levou até o osso. Que isso? Falasse não, ele vai escapar não. Eu falei, não, eu tô falando não é porque eu tô duvidando de nada não, é porque ele não é meu, né? Ele é de Deus. Se for da vontade do Senhor, que seja feita, que a vontade do nosso Deus prevaleça. Mesmo com dor, né, Alexandre? Mesmo com dor naquele sofrimento. Então, ali também naquele momento foi praticamente um testemunho, né? Da minha fé ali, né? Até com os outros que estavam ali. Até para os outros, devolvendo para Deus aquilo que não me pertence, na verdade.
Ele me deu para me cuidar, né? Então aí meu filho, para a honra e glória do nosso Deus, foi socorrido, ficou aquele período da pandemia, onde era Difícil. difícil, onde era proibido estar entrando na enfermaria ou nos hospitais para visitar, mas esse Deus que a gente conhece, tudo pode, ele vai abrindo as portas, né? Não fiquei um dia sem não visitar meu filho, né? Porque o Deus, ele abre as portas, coloca as pessoas no Amém. nosso caminho, né? Para ir abrindo essas portas. Então ali todos os dias eu ia visitar meu filho e até assim contando um pouco um fato, né? O próprio padre da nossa paróquia, ele teve para ir visitar meu filho para dar unção, foi proibido, né? Não conseguiu entrar porque estava no auge, né? E aquelas políticas todas, o padre ficou um pouco até revoltado, né? Porque meu filho paroquiano, né? Ele foi lá prestar um socorro espiritual e ele foi proibido, né? Mas para a gente ver como é que as coisas de Deus né? Mas Deus, em nenhum dia ele não deixou de abrir essas portas para mim estar lhe dando esse suporte. Eu, como pai ali, impor minhas mãos sobre o meu filho, Que coisa. fazer a oração da minha bênção de pai, né? É muito gratificante, né? A gente saber que mesmo nas horas difíceis a gente sabe que nós temos um Deus para aqueles que confiam, né? Que nós temos um Deus que ele é conosco. Alexandre, como é que começou essa caminhada de fé sua? Com quantos anos? Como é que foi? Então, irmão, a minha caminhada de fé, assim, na verdade, o que acontece? Eu, assim, desde criança, assim, quando eu já tomei a consciência, né? Eu sempre fui de igreja mesmo, né? Sempre estava na igreja e me recordo, assim, hoje eu não sei se existe mais esse grupo, hoje é grupo jovem que fala, né? Mas na minha época, eu tô com 54 anos, né? Era a Jan que falava, né? Jambi, né? Então o que acontece? São muitos fatos que foi marcando assim minha vida já na minha infância, me conduzindo ao caminho da fé, né? E um alicerce assim que eu tenho assim de referência é um tio meu já falecido também, já tem mais de 30 anos, né? Esse meu tio, por parte da minha avó, né? No caso era esposo da irmã da minha avó. Aí era um tio-avô, né? Então, era Ocário o nome dele, né? Então, me recordo muito desse tio amoroso, e ele era um homem de fé, ele era congregado mariano, ele Olha que estava sempre ali maravilha. rezando o terço. Então, assim, o costume, não vou falar nem hábito, né? Mas o costume, assim, da gente estar rezando o terço já vem da minha infância por conta disso, né? Aí tinha o mês mariano, quando era o mês mariano, aí a gente se reunia, né? Que hoje acabou mais um pouco nesse costume, né? A gente se reunia para estar rezando o Santo Terço, né? Tinha a minha catequista também que já falecida, a Aurelina, ela ia, né? Tinha todo aqueles festejos, né? Da gente estar se reunindo. Lembro da minha avó quando chegava, soltava os foguetes, né? Então era uma alegria, né? Mas isso com o tempo foi se perdendo assim. Foi se esvaziando, né? É verdade, né? Porque a pessoa, com o passar do tempo, parece que foi tipo se distanciando do coração do nosso Deus, né? Aí começa a esfriar. E assim eu tenho visto, por isso que talvez muitos tenham se afastado, né? Porque deixaram de ir nas nossas tradições, né? Deixamos os costumes, né? O Alexandre, a sua esposa, quando seu filho se acidentou, ainda era viva? Ainda era vivo. Explique para nós, como é que você, sua esposa e a menina, a Vitória, que ainda era pequena, como é que vocês enfrentaram isso juntos, esse momento tão doloroso? A Vitória, tadinha, ela sentiu muito porque ela é muito agarrada com o irmão, né? E a minha esposa também não ficou desesperada, né? Não foi aquele desespero, mas Foi um choque foi inicial. um choque, né? A gente sabe, né? Mãe, né? E naquele momento talvez queria até se colocar no lugar do filho, né? É. Porque mãe, né? É assim. A mãe até se oferece no lugar de sofrimento. Verdade, se oferece, se doa, né? Tem toda essa doação, né? Essa missão que você começou com a comunidade Anuncime, se aproximando, e hoje é um irmão, aliança muito forte lá no Rio de Janeiro, como é que iniciou essa caminhada sua com a comunidade? Então, irmão, foi assim, né? Eu posso dizer há 13 anos já, né? É a idade da minha filhinha, né? Quando, pela graça de Deus, tivemos esse contato e conhecemos a comunidade.
A minha filha, quando esteve aqui, estava ainda no ventre da minha esposa, né? Mas o meu encontro com a comunidade foi que eu faço peregrinação, né? A gente está sempre Aparecida, Padre Marcelo, Canção Nova, e um dia visitando o santuário, isso há mais de 13 anos atrás, né? Visitando o santuário aqui do Frei Galvão. Aí tinha umas irmãs da comunidade, estavam falando sobre a comunidade. Aí nós temos a revista, né? Aí estavam distribuindo as revistas. Aí eu me interessei, fui lá, peguei uma revista que uma das era até uma criança, né, que estava também junto aí. Tio, aceita uma revista? Tio, eu falei, não, aceito. Aí nós somos da comunidade Anuncia-me aqui próximo, não quer ir lá fazer uma visita não? Eu falei, olha, eu até gostaria de ir, mas eu não posso ir porque não está no cronograma da peregrinação. Mas eu vou marcar um dia para mim estar vindo aqui sem conhecer. Peguei a revista, né? Aí levei para casa, comecei a ler a revista. Aí me interessei, aí liguei um dia para a comunidade marcando, né, uma peregrinação que eu estava vendo, se eu não me engano, acho que foi para o Padre Marcelo. Aí para a gente ficar e conhecer a comunidade, aí marcamos e viemos. A minha filha veio no ventre nessa época da minha esposa, né? Então aí foi aí que começou, né? O meu encontro com a comunidade, esse primeiro encontro, a acolhida aqui da comunidade, como sempre, maravilhosa, são verdadeiramente sem distinção, Amém. sem distinguir nada. Eu hoje, graças a Deus, sou um irmão consagrado aqui na comunidade Aliança, Amém. né? Mas eu vejo assim, não tinha distinção, não faz distinção de ninguém que chega aqui nesse território que é eucarístico também, né? Amém. Para a honra e glória da comunidade temos a capela principal, né? Jesus ali eucarístico vivo e verdadeiro, Amém, amém, mas amém. também na nossa capela da Anunciação, né? Temos o Santíssimo. Cristo, né? Você veja, é uma comunidade, é uma chácara onde temos duas capelas. A de devocional na Anunciação, tem o Santíssimo e tem a capela principal também. É uma riqueza muito grande, É uma né? grande riqueza. E uma graça que a gente recebeu da igreja, né? É uma grande graça, né? E só não fugindo um pouquinho do assunto, então, para mim, esses dias, né? Embora eu estou sempre por aqui, mas sempre assim corrido, né? É corrida. Agora que eu estou assim, essa semana toda aqui com os irmãos, com o nosso fundador, que também para a gente, assim que somos aliança, né? Somos irmão consagrado, é um privilégio, né? A gente ter o nosso fundador, Amém. né? Conosco e a gente bebendo da fonte junto com ele, né? Então, amados irmãos, como eu estava falando, né? O meu encontro com a comunidade, então foi assim, né? Aí eu não parei. Aí Todo ano você vem, todo ano vinha, né? E fomos nos conhecendo e até que eu recebi o convite, né, do irmão, das irmãs, se eu queria fazer parte como aliança na comunidade, me consagrar, né? Então eu não podia deixar de dizer meu sim, né? A Deus, né? Foi, o Senhor me chamou, né? Então eis-me aqui, Senhor, né? Que bom. Para buscar fazer a sua vontade a cada dia, né? Agora, esse ano nós estamos completando 40 anos. Eu sempre andei dando umas formações que nós estamos saindo do deserto, 40 anos, né? Para entrar em outro tipo de deserto com muita graça de Deus, né? Então, você vai renovar seus compromissos, né? Junto conosco. E o que representa para você fazer parte da comunidade? E que sei que você tem feito, além do seu trabalho paroquial, tem feito muitas missões em nome da comunidade no Realengo. O que representa para mim fazer parte da comunidade, primeiramente de tudo, é assumir o carisma da comunidade, né? Que é ser voz e silenciável de Deus. Amém. Não estar em adoração, na missão, mas o que a comunidade, o Senhor sempre coloca para a gente, estar no serviço da igreja, né? Amém. Então, esse que é o nosso grande alicerce, né? Assim se eu posso dizer, né? Então, irmão Henrique e amados irmãos que estão nos escutando nesse momento, como o irmão falou, é muito gratificante, né? Para mim, nesses 40 anos que a comunidade se aproxima, conhecer um pouco também da conversão do nosso irmão, né? A sua vida e a vida dos demais irmãos que a cada dia dão verdadeiro testemunho de ser irmão, de ser comunidade e de testemunhar, né? Esse Cristo vivo que a cada dia nos fortalece
e nos guia, né? E que é tudo para nós, né? Você está acompanhando o podcast Viva a Fé, falando com o Alexandre hoje aqui conosco, sobre vários assuntos, mas principalmente a fé. Nos momentos difíceis que ele passou com o filho, a perda da esposa, que foi também um baque muito grande, né? Ficou enferma e não durou muito tempo, Deus a levou. Mas você está vendo ele falar de comunidade de aliança. O que é a comunidade de aliança? São irmãos que se consagram, como ele vai renovar em nós também em vida, diante do altar com o nosso bispo. É ele que faz a cerimônia. E a aliança, ele não mora na comunidade, ele tem seu trabalho na sua casa, ele não pode morar aqui ainda, então ele à distância recebe informação e como se estivesse presente, né? Verdade. Como se estivesse presente. Então podemos fazer um convite para quem está ouvindo, se você quiser na sua cidade, aonde você estiver, pertencer à comunidade de aliança, você vai entrar nesse WhatsApp que vai aparecer aí na sua telinha, para poder a gente começar a caminhar. E você, quem sabe, de onde você está, ser mais um irmão ou irmã. Hoje nós temos em Presidente Prudente, Realengo com você, na cidade Regente Feijó, e precisamos de mais pessoas, né? E até mesmo aqui em Guaratinguetá também. Até Guaratinguetá. Temos Não pode morar, aqui mora Aparecida, Lorena, tão pertinho, não pode morar na comunidade, seja aliança, seja anuncia-me onde você está. E pegando um pouquinho do que o irmão está falando, o que é ser uma aliança, né? Para mim, um irmão aliança. É eu, amados irmãos, viver o que a comunidade vive, né? Segunda-feira estou voltando lá para a minha vida de novo, né? Para o meu cotidiano, mas não esquecendo que eu sou um servo, aliança na comunidade Anuncia-me, né? Então, eu vivo aquilo que a comunidade aqui, a Casa Mãe também vive, né? Eu não posso fugir disso daqui, né? O irmão não vai estar com um satélite ou com um binóculo 48 horas vigiando a minha vida. Eu, Alexandre, como o irmão Aliança, né? Anuncia-me, eu tenho que dar testemunho daquilo que a nossa comunidade vive, né? E prega, né? Que é Cristo, né? Verdadeiramente Senhor nosso, né? Então eu não posso fugir da realidade daqui, né? E só assim colocando um pouquinho também, porque a gente vai conversando e vai vindo as coisas na nossa mente, né? Como o irmão falou, né? Lá na cidade do Rio de Janeiro, eu fui chamado, né, a participar do Ministério da Consolação e Esperança, né? Que maravilha. É um ministério também que ele é muito rico assim pela misericórdia do nosso Deus, né? Porque a gente está ali no cemitério levando esperança para as pessoas. Consolo, né? E esperança para os que ficaram. Esperança, né? Então, assim, só também para partilhar um pouquinho para vocês do meu chamado ao ministério, né? Foi assim, minha esposa ainda não tinha apresentado a enfermidade, né? E eu já estava no curso, né? E olha o que o Senhor estava me preparando, né? Que maravilha. O Senhor já estava me consolando. Deus é Deus. Nesse momento, né? E a gente não sabe muitas das vezes o que o Senhor quer de nós, né? E me preparando no ministério, aí chega... Eu ia ser não, né? Graças a Deus fui investido em outubro, em novembro. A minha esposa veio a falecer dia 17 de outubro, né? E mesmo assim, dias que a minha esposa tinha falecido, eu fui lá na catedral da Irmã do Senhor Bispo Dom Orani João, com o Bispo Auxiliar, e receber, né, com outros irmãos, a investidura, né, para esse ministério, essa missão. Maravilha. A qual o Senhor me chamou, né? E também assim como obediência, né? A gente, quando eu fui chamado para esse ministério, eu conversei com o Senhor, né? Pedindo se o que o Senhor achava, pediu o nosso conselho do nosso Pai, né? Espiritual, né? E graças a Deus o Senhor me apoiou, me deu força, mesmo com alguns probleminhas que tinha acontecido, que eu estava até querendo já desistir, mas o Senhor me encorajou, né? Me deu força, né? Então, amados irmãos, é que eu falo, né? Por isso que é muito bom para nós que somos cristãos e somos católicos, né? Quando eu falo, estou falando agora para nós batizados católicos, né? Para a gente a cada dia estarmos verdadeiramente unidos, a nossa igreja mais na palavra, na doutrina, o catecismo, amém, né? Para a gente não ficar perdido nesse mundo, porque hoje o mundo ele abre muitas portas, né? Há muitas ilusões, né? Muita propaganda que atrai a gente, que né? atrai, com certeza. E o povo, infelizmente,
a gente hoje até partilhando no nosso café da manhã, né? A gente vê que o povo está atrás dessas coisas e a nossa vida é assim, é um estalar de dedo, né, irmão? Nossa, é. Estamos aqui conversando agora, Não sabemos mas o que não vai ser. sabemos, né? Então, e isso eu digo até para vocês assim, não que seja conosco, mas será um dia com alguém próximo a gente Amém. e a nossa fé está alicerçada em que e em quem, Em quem? né? Exatamente. E por isso que a gente vê desespero. Então, nesse ministério que a gente participa, né? Que é no cemitério, a gente às vezes vê ali muitos corações aflitos, desesperados e muitas das vezes até desesperançosos, porque a confiança dele não está no Senhor. E aí muitos não aceitam, né? Por falta dessa fé. Chora, sente saudade, é natural. Mas lá dentro você sabe que tudo está na vontade de Deus. Tudo na vontade do Senhor. Por que não parar a missão? Porque a missão não é um chamado do Alexandre, não é um chamado do irmão Henrique, é do Senhor. Amém. Então, nós temos que estar obedientes ao nosso chamado a Ele, porque, primeiro de tudo, Ele que nos chamou, né? Nós não se oferecemos, né? Não. Fomos, dentre tantos, fomos escolhidos, né? Exato. E Ele está escolhendo ainda mais. Basta os irmãos, talvez, que estão me escutando agora, que sentir seu coração arder, Deus está te chamando. Fala o seu Não sim, espera Senhor. muito, não. Não espera muito, não, é verdade. Agora eu pergunto para você. Hoje, você está passando aqui nesse começo, segunda semana de fevereiro, alguns dias conosco, está nos ajudando para o nosso grande aniversário, dia 23. Mas o que foi para você passar esses dias comendo, tomando café, rezando, vendo o nosso dia a dia, a correria de trabalho? O que foi isso para você? Para mim é gratificante, irmão, porque quando eu passo por aqui assim na casa-mãe é tudo corrido, né? E a gente tem que estar atento porque a gente quando vem aqui a gente não está nunca sozinho assim, digo sozinho a pessoa só, né? Assim, com aquele propósito. Mas é porque eu tenho visto a doação, né? De cada irmão, das irmãs, do Senhor, né? O abandonar, quando a gente fala assim, quando Deus nos chama a abandonar sua casa, seus filhos, mas não é no sentido de jogou para lá e não, né? Mas é aquele abandonar-se no Senhor, esperar no Senhor, né? Então, para mim está sendo muito gratificante esses dias eu passar aqui, porque eu estou vendo a doação dos irmãos, né? Das irmãs, e o mais importante, é um privilégio, porque todos os dias nós sabemos que o Senhor ele está vivo na palavra, mas é um privilégio todos os dias eu poder sair do meu quarto e saber que o Senhor está ali vivo e verdadeiro na Eucaristia. Amém, a nossa comunhão me diária. Colocar de joelho diante dele, né? Adorar, glorificar, clamar pelos nossos irmãos lá de Realengo que estão, por todos os demais que todos os dias ali envia suas orações para casa mãe, né? É uma grande alegria. Então hoje, como pai evangelizador, você se sente assim gratificado? Sou gratificado. Só tem que louvar, assim, agradecer a Deus, porque primeiramente como esposa eu fui realizada, né? Deus me concedeu uma mulher maravilhosa também de fé, uma amiga, posso dizer, né? Alessandra, Minha né? amiga mesmo, né? E estava me apoiando sempre tudo que qualquer decisão que eu ia tomar nunca era contrário, né, à minha decisão, né? Não que decisões erradas, né, mas decisões positivas, estava sempre me apoiando, sempre comigo. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, né, pelos meus filhos, Vitor, né, com 27 anos, também educado na fé, nunca me deu trabalho. Amém. Porque assim, hoje a gente tem visto, né, tantos exemplos de filho, porque talvez a família não tenha dado esse exemplo de fé, né? De fé, de esperança, de presença de Deus, Verdade, né? E quantos hoje já não se reúnem mais para rezar, né? E é o que eu falei com o Senhor. O que ficou plantado no meu coração foi o quê? Não meu pai, né? Que meu pai já tinha abandonado a minha mãe ainda quando nós éramos criança. Mamãe teve que trabalhar em casa de família, olha, né? Para sustentar a gente, mas também um exemplo de fé de mulher digna, que não precisou estar por aí, né? Foi trabalhar, se dedicou aos filhos, né? Então todo esse exemplo eu tenho, né? Assim, de fé, de oração, né? Tem uma solidez, uma né? solidez. Porque se a gente não tivermos uma fé sólida,
É como a palavra de Deus diz, né? Vamos estar construindo a nossa casa na areia, né? É. E outra coisa, Alexandre, a gente sabe que um simples Pai Nosso que a mãe reza com o pai antes de dormir, ou então pelo menos uma vez por semana reúne a família que mora na casa, rezar um Pai Nosso agradecendo por aquela semana, o quanto faz a diferença. Nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando de se colocar na presença de Deus que tudo sabe, tudo é, e a Ele o futuro pertence. É verdade, irmão. Então, assim, a gente vai deixando essas marcas para Ele, né? Assim, a missão, né? Anuncia-me, né? A gente ainda falando um pouquinho da missão, né? Nós temos o Santo Terço todos os dias, com a comunidade Nós Aliança, rezamos mais os finais de semana, né? É verdade. Então também o que acaba acontecendo? Eles, na nossa casa, eles começam a também ver, né? Que nós somos homens e mulheres de oração, né? Ai, que Então, maravilha. a semente a cada dia ali é plantada, né? Amém. No coração deles, e eles vão vendo algo diferente, né? Até mesmo na nossa conduta, né? Tem alguma palavra de Deus que tocou seu coração, que mantém você nessa caminhada? Tem essa palavra de Deus, eu tô até com a Bíblia, eu vou abrir aqui. Sim. Essa palavra, eu acredito que não seja só para mim também, né? Mas para tudo. Mas eu levo Essa você tomou. Essa eu tomo para mim, né? Que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, o versículo, é lá o final, 33, todos conhecem essa palavra que Jesus diz assim, né? Eu estou falando estas coisas para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo vocês tereis aflição, mas tenham coragem, pois eu venci. Amém, amém. Então, amado irmão, é essa palavra que eu... Jesus não enganou a gente, Não teremos enganou, aflições, mas coragem. Ele falou, e quantas aflições, né? Que a gente sabe que nós como comunidade também passamos mais coragem, Henrique, né? 40 anos. Poxa, né? não foi aí fácil. de frente, e não é ainda, né? E não é fácil ainda. Quantas vezes deu vontade de desistir, as perseguições, comentários, muita gente até da igreja puxando o tapete, ciúmes, inveja, até pragas, né? É verdade. E a gente só olhava para Deus. Se é dele, não vou parar. E chegamos aos 40 anos. Chegamos aos 40 anos. Estamos aí, né? Para a honra e glória do nosso Aleluia, Deus, né? aleluia, amém, Só temos amém. que louvar e agradecer e bendizer esse Deus que é maravilhoso, né, irmão? Amém. Alexandre, qual é a mensagem de esperança que você deixa para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo sobre manter essa fé, acreditar no novo e saber que cada dia basta o seu cuidado? Amados irmãos, foi mais ou menos o que o irmão Henrique acabou agora dizendo, né? Muitas das vezes nós somos perseguidos não pelos de fora, né? O mundo já nos persegue, né? Mas é triste quando nós somos perseguidos lá na nossa casa, na nossa igreja. Mas eu digo para você, mesmo que os de nossas casas nos persigam, que vocês mantenham verdadeiramente o olhar para Jesus, né? Porque Ele que é a nossa fortaleza, como a palavra aqui que eu trouxe para vocês nos diz, né? Coragem, eu venci todas essas coisas. Então, que você não desista, que você, que é católico, que você possa cada vez mais estar se aprofundando na fé da igreja, na doutrina, porque sabemos que tempos difíceis virão, né? Mas para aqueles que estarão com a sua fé alicerçada no Senhor, nós vamos vencer como Cristo venceu. Amém? Muito bem, então tá aí o recado do Alexandre para você, meu irmão, minha irmã. O que mais que você gostaria de partilhar conosco que não foi perguntado? Assim, que eu também, a gente às vezes vai esquecendo, mas vai vindo as coisas no nosso coração, né? Assim também, a minha missão na Divina Misericórdia, na paróquia que eu participei também, Sagrada Família de Realengo, né? Foram uns 5 anos, assim, mais ou menos, eu com os irmãos, nesse apostolado da Divina Misericórdia, né? Amém. Bebendo ali da fonte também, do Diário de Santa Faustina, que para nós, Helena Kowalski, né? Santa Faustina, né? Ela é um grande exemplo de fé, né? E de esperança. Exatamente. Para nós, né?
temos que convidar as pessoas que conheçam um pouco mais da história dela, né? É verdade. Que impulsiona a gente mesmo dentro da misericórdia de Deus. É verdade. Alexandre, eu quero agradecer muito a Deus pela sua presença esses dias aqui na comunidade, enriqueceu. A gente conversava uma coisa, conversava outra, mas todos estavam bebendo da mesma fonte, né? Verdade. Trabalhando, se alimentando, tomando café, o almoço, rezando a Eucaristia, alimento principal da nossa vida, né? E agradeço muito a Deus pela sua renovação. Dia 23 de março de 2025 será o grande dia de festa, de agradecimento a Deus pela caminhada da comunidade até aqui. Que não foi fácil, mas nós não estamos preocupados com isso. Jesus venceu o mundo, as aflições não tem problema. Será um dia de muita graça no meu coração por chegar até aqui com 40 anos de uma obra que eu não fundei, eu sempre falo, né? Foi o Senhor que quis assim. Então veio caminhando para ser uma comunidade hoje reconhecida pela igreja de personalidade jurídica em todo o Brasil. Então, eu agradeço muito a sua presença. Ela enriqueceu meu coração mesmo no silêncio, olhando você, seu jeito de ser. Aprendi um pouco, claro, e a gente está sempre aprendendo. Então, que nesse dia 23 nós sejamos juntos diante do altar e que na vestimenta desse simples tal que a gente coloca, né? Que a gente coloca e a gente saiba que o compromisso não é externo, é um compromisso de coração para a gente lembrar, como a gente reza todo dia pela manhã. Obrigado, Senhor, porque me escolheste. É um Cristo ressuscitado, não é morto, é o que vive, né? E estaremos juntos, se Deus quiser. Agora, eu queria fazer um bate-bola com você, uma pergunta e uma resposta. Qual é o seu sonho? O meu sonho hoje, irmão Henrique, é eu ver minha filha formada, né, e dar continuidade àquela missão que o Senhor confiou a mim e a minha esposa. Ela hoje não, como eu disse, fisicamente não está presente mais, né, mas vai estar sempre eterna no Amém. meu coração. Então, o meu sonho é esse, é ver a minha filha, né, crescida, formada, e dar esse suporte, pedir a Ele a graça da minha saúde para mim continuar, completar a missão que foi confiada para nós dois, né? Amém. Eu aproveito o seu sonho, convidando você a vir fazer parte da comunidade de vida nas vontades de Deus no tempo dele, tá bom? Agora, você tem algum hobby? O meu hobby, assim, que eu tenho, eu gosto de ficar em casa. Ah, é? Gosto. Eu gosto de estar com a família, né? Uhum. Eu não sou muito de estar saindo, nem Tá. nada. Não, nunca fui. Então, e agora eu pergunto, no meio de tanta coisa que você já deve ter lido e visto, tem um livro que chama a sua atenção? Então, o livro que me chama a atenção foi o que eu partilhei assim agora, que é o Diário de Santa Faustina, né? A misericórdia Chamou sua divina atenção. é a minha alma, né? Porque ali a gente acaba bebendo da fonte, né? Da nossa fé, né? Ver ali a história toda de Santa Faustina, perseguição, mas se doando e o mais de tudo, né? Buscando fazer a vontade não dela e não dos outros, mas a do Senhor. Amém, amém. Um desafio. O desafio é a gente a cada dia estar lutando pela nossa santidade. Não é fácil, né? Não é fácil. É uma guerra. É uma guerra. É uma batalha. Você praticamente agora, depois do falecimento de sua filha, você até partilhou comigo. Eu vou ser celibatário, né? Pô, eu quero me consagrar ao meu celibato aqui na comunidade. Se Deus quiser. Agora eu pergunto para você, uma palavra que descreve o Alexandre. Fé. Fé. Eu tenho fé. Tendo fé você tem tudo. Tem tudo. Perseverança, destemor. Pode faltar tudo pra gente, né? Mas a fé, né, que é Jesus, né? A gente tem tudo, né? E é lindo a gente poder ouvir isso, sabe, Alexandre? Porque geralmente as pessoas querem ver as coisas para ter fé. Não, nós temos fé que veremos as coisas, né? É verdade. É o contrário. É verdade. Então, meu querido irmão, eu agradeço muito por esse podcast. Agradeço muito pela sua vida, sua presença na comunidade. Enche o meu coração de alegria. Que Deus continue derramando sobre você, a Vitória, seu filho, muitas graças e aqueles que rodeiam sua família. Deixe uma mensagem final. Quando estamos chegando ao final desse podcast, e você viu, quem prevaleceu aqui não foi só alegria, só festa, sofrimento, dor, perda, mas no meio de tudo isso, a grande destaque, a fé.
a fé. Por isso venceu tantas coisas. Até perdendo a sua esposa, ainda teve fé. Estava sendo preparado para fazer encomendação de pessoas que vão para Deus, consolar os que iam ao cemitério, continua fazendo isso, mas nem imaginava que Deus estava preparando ele para se consolar na perda da sua esposa. Verdade. Esse Deus te abençoe muito, meu irmão. Ele é tremendo, né, irmão? Amém, Então, a amém. gente só tem que louvar e agradecer mesmo o nome do nosso Deus. E isso, e a gente permanecer firme na nossa fé e conseguir, né, transmitir para os outros, mas quando eu digo assim, né, para o de dentro da nossa família, né, porque hoje em dia, amados irmãos, do jeito que as coisas estão caminhando, a pessoa hoje esqueceu o sentido de família, acha que família é só marido, mulher, os filhos, mas temos sobrinhos, temos nossos irmãos. Amém. E um dia, né, eu creio que todos nós vamos gostar de nos encontrar lá na glória celeste. Amém. Né? Eu convido você ao final do podcast a fazer uma oração para que todos nós aqui, eu principalmente aqui, mais os que estão em casa, possam também encontrar a fé pura e a confiança total no Deus vivo, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados irmãos, já quero desde já agradecer pela vida do nosso pai fundador, irmão Henrique, de todos dos irmãos consagrados Vida, Elos, Aliança, para que verdadeiramente possamos permanecer sempre unidos como irmão, como comunidade, e o mais importante, né, que todos os dias celebramos aqui na nossa casa-mãe, unidos na fração do pão. E pedir a Deus que no término de nossa caminhada possamos, né, proclamar: combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei a fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E como a nossa comunidade também é mariana, ela é né? mariana, amém, temos amém. como devoção Maria Santíssima sob o título de Senhora da Anunciação, ela que cubra toda a comunidade com o manto dela, defendendo de todos os dardos, insídias inflamadas do inimigo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E mais uma vez, fica o convite para você, meu amado irmão, que ainda não conhece a nossa casa aqui em Guaratinguetá. As portas, o nosso coração estão abertos para receber a cada um de vocês que vierem. Dia 23 de março, vem estar conosco, né? Não paga nada, é portão aberto, né? Não paga nada. Esses 40 anos da vida missionária do nosso irmão consagrado e de todos nós, né? Mesmo para mim, que há 13 anos cheguei na comunidade, estou aqui, né? Para mim é uma grande alegria também fazer parte desses 40 anos. Amém, amém. Amém. Todos são convidados dia 23 de março a estar conosco a partir das 8 da manhã. É um dia de louvor, de alegria, de oração. Teremos, se Deus quiser, a presença de Padre Eduardo Douglas, da Associação do Senhor Jesus, TV Século XXI, e à tarde, às 15 horas, a missa com o nosso bispo, Dom Orlando Brandes. Venha participar dessa festa, será uma alegria recebê-lo. Alexandre, que Deus te abençoe mais uma vez. Para você que nos acompanhou, compartilhe com mais gente, entre em contato com o WhatsApp da comunidade. Também acesse o nosso portal anunciame.com para você ver tanta riqueza que está lá. Você quer passar algum contato seu? Do Rio de Janeiro? Do WhatsApp, o que você quiser. É porque o meu telefone agora de cabeça eu não tenho não, mas se vocês quiserem,
vocês possam estar entrando em contato aqui com a casa-mãe. Nós passamos. Passo o meu telefone. Nós passamos o telefone. Tá? Muito obrigado para você, que Deus te abençoe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estaremos de volta em mais um podcast para a glória de Deus. O mais importante é o nome. Viva Fé. Grande abraço. Grande abraço, irmão.